Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo agora pelo projeto Menos Sintomas. Esse projeto que tem como objetivo fazer com que você reconheça os sintomas da ansiedade para que você se sinta mais calmo e feliz, tá? Para isso, te auxiliando aqui a identificar esses sintomas. E hoje o tema vai ser como os pensamentos negativos te impedem de ser feliz. Esse vai ser o nosso tema de hoje, tá bom? Vamos lá. Para que serve os pensamentos negativos, gente? Parece que não, mas eles têm uma função sim, sabia? Os pensamentos negativos, eles servem para nos proteger. É isso mesmo. Cadê, gatinho? Eles servem para nos proteger, porque assim, se a gente não tivesse isso... Ô, Branquinha, você tá tremendo minhas coisas. Moleca, desculpa, gente. Se vocês não tivessem esses pensamentos negativos, provavelmente isso daí a gente não ia ficar protegido, porque a gente não ia ter medo de nada, a gente ia se riscar demais, né? E aquilo lá não ia proteger a gente. Então, essa é a função dos pensamentos negativos para a gente, para nossa sobrevivência, para a gente estar cada vez mais atento o que pode nos levar em situação de perigo ou não. Mas assim, isso pode paralisar a pessoa se ela tiver um tanto quanto esses pensamentos muito aflorados. E a ansiedade, ela faz com que a pessoa fique desse modo, né? Ela fica de uma maneira assim, ela fica de uma maneira muito exagerada, pensando que realmente praticamente tudo vai dar errado, né? A ansiedade generalizada pode fazer com que ela tenha também esse tipo de percepção, né? Desse jeito que ela percebe as coisas. Então esse medo vai cada vez crescendo mais nela, esses pensamentos negativos vão cada vez tomando mais a vida dela, como que ela enxerga, e isso daí vai ficando muito ruim para ela, porque vai travando ela vai ficando com cada vez mais esses pensamentos e por fim ela pode achar que tudo vai dar errado, que a saúde dela tá ruim, e aquilo lá vai tomando conta de todas as áreas da vida dela daí. Então, aí fica difícil. Ela tá sobrevivendo, ela tá pensando de uma maneira mais otimista, né? Um otimismo que eu falo aqui é um otimismo real, tá, gente? Não é um otimismo qualquer assim, né? Inventado do nada. A gente fala um otimismo baseado na realidade mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, esses pensamentos, eles podem também ser intensificados por causa da ansiedade, como eu disse, né? A pessoa, normalmente, ela pode desenvolver esses sentimentos devido à ansiedade exagerada dela. Isso daí vai crescendo com ela, vai ficando cada vez mais difícil ela conviver com isso, por causa que a ansiedade ela vai se associando a outros sintomas também, e esses pensamentos negativos ficam cada vez mais fortes. Então, a ansiedade, ela já, como é um sistema de alerta, que é um sistema de sobrevivência, que todos nós seres humanos temos, e ele protege o corpo, então pode vir uma proteção muito exagerada, né? Ela pode travar a pessoa por causa disso, e pode sim trazer muitos malefícios para pessoas, não deixando ela sair do lugar, tá? E daí a pessoa pode achar que esses pensamentos negativos para a ansiedade, normalmente eles são voltados para o futuro, né? A pessoa dificilmente ela vai ficar focalizando no passado, ou focando no presente. Ela pode focar bem no futuro. E isso ela pode ser um futuro próximo, tipo daqui a um dia, ou um futuro mais para frente, né? De um mês, um ano. E esses pensamentos negativos, eles ativam uma coisa nela que ela realmente acha que aquilo lá é verdade, né? E aquilo lá ela fica focada naquilo, sendo que aquilo às vezes pode ter uma mínima, uma mínima chance disso acontecer,
Ou realmente isso nem acontecer. Ou pode até acontecer, mas passando de longe daquilo lá que ela estava pensando. Porque a nossa mente tem a tendência para catastroficar. Nem sei se eu falei certo. De enxergar catástrofe a coisa, aquilo lá ser grande demais. E a mente pode aumentar isso para a pessoa e a pessoa pode ficar muito mal, né? Psicologicamente, emocionalmente por causa disso. E às vezes perder, por causa desse medo, muitas oportunidades que ela podia ter na vida dela. E por fim ela acaba tendo medo de arriscar porque acha que vai dar errado e poderia estar dando certo, mas ela prefere não arriscar por causa desses pensamentos negativos que acaba privando ela dessas novas oportunidades, né? Pode ser de um novo emprego, de conhecer uma pessoa nova, né? Para namorar, para casar, enfim. Ele pode pegar todas as áreas da vida da pessoa. Então, vocês estão vendo como é importante a gente estar sabendo lidar com esses pensamentos negativos e estar sabendo lidar com eles, tá? Ele é um sintoma também, gente, muito comum da ansiedade. Normalmente, isso aparece na ansiedade, né? Pode aparecer também na depressão. Então, ele é um sintoma muito comum para quem está com a ansiedade desequilibrada. Ele pode estar vindo, assim, normalmente, com outros tipos de sintomas que a pessoa pode estar sentindo. Vai, abaixa um pouco aí, fazendo favor. Então, mas para você também é importante saber que esse sintoma não é algo imutável, tá, gente? Que é isso? Não é algo que você veio, nasceu com ele, você pode estar até muito tempo com ele, você pode estar acostumado com ele, mas não é algo que vai ficar para sempre com você se você não fizer, né? Se você não fizer nada, então aí fica difícil mudar a situação. Mas se você tentar enxergar de outro ponto de vista ou tentar ver essas situações que você passa de outra maneira, isso pode estar mudando sim, porque os pensamentos também são uma questão de hábito da gente. A gente tem que, se a gente mudar a maneira a gente pensar ou estar enfrentando esses pensamentos negativos, pode ser que a gente tenha sucesso sim de estar evoluindo nessa parte, né? Retirando, diminuindo pode ser. Não que a gente vai eliminar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos normalmente vão acompanhar a gente pela vida toda. Mas eles diminuídos, né? Uma coisa assim, que quando passa ínfima, né? O que é ínfima? Que a gente vê, passa pela mente, não faz nem diferença pra gente, aí tudo bem, né? Aí tá tranquilo. A gente tem vários desses pensamentos no dia, mesmo que a gente não perceba. Agora, esse pensamento que vem, impregna com a gente e nos bloqueia de muita coisa, esse sim a gente tem que estar lutando para diminuir eles, tá bom? Vamos lá. Então, como eu disse para vocês, né, podemos reaprender a pensar de outra maneira, né? E para a gente superar esse sintoma comum da ansiedade, seria bom que nós enfrentamos esses pensamentos com pensamentos positivos realistas. Essa é uma maneira eficaz, né, de estar enfrentando esses pensamentos negativos. O que é isso, Murilo? Um pensamento positivo realista, né? Eu não peguei de nenhum livro, não. Fui eu que dei esse nome agora para esse tipo de pensamento, para ficar mais exemplificado para vocês, tá? Para vocês estarem vendo isso daí de maneira mais simples. O que é isso? Positivo realista, um pensamento positivo realista. É o seguinte, quando a gente tem um pensamento negativo que está incomodando a gente, pode ser que ele seja real, tá? Ou pode ser também que ele seja muito ilusório, né? Pode ser que de alguma forma a mente pegou, você não percebeu, aquilo lá foi tomando conta e aquilo lá fez muito mal pra gente e por fim aquilo fez tão mal que a gente pensa tanto naquilo que a gente pensa que é verdade. Então pode ser que esse pensamento aí pode estar atrapalhando muito a pessoa, ela está acreditando que é real, né? Vai inventando algumas histórias,
A pessoa vai emendando uma coisa na outra e por fim ela acabar acreditando que aquilo lá pode realmente acontecer, que aquilo lá pode realmente ser verdade, né? Vou dar um exemplo agora de um ex-paciente que eu tinha, isso daí lá na época do estágio da faculdade ainda. Ele estava conversando com uma ex-namorada dele pelo WhatsApp, no serviço mesmo, né? E daí, o que aconteceu? Aí ele chegou e do nada ela visualizou uma mensagem dele e ele ficou muito preocupado com isso. Ele ficou querendo ver o que tinha acontecido, se ele falou alguma coisa que... Eu não lembro ao certo qual que foi o argumento que ele usou, que ele pensou, né? E, por fim, o que aconteceu? Isso daí preocupou tanto ele, né? Ele ficou pensando mil e uma coisas, que ele pediu para sair do serviço. Parece que na época até ele inventou uma desculpa, eu não lembro ao certo qual que era também. Ele inventou para sair do serviço para estar indo lá ver ela, para ele pensou mil e uma coisas na cabeça e por fim o que tinha acontecido é que simplesmente tinha acabado a bateria do celular dela, tá? Ele fez todo... Por que eu estou contando isso? Porque ele fez todo um trabalho sem querer de estar se preocupando, da ansiedade dele estar indo lá em cima, né? Dele estar desequilibrando toda a ansiedade dele, para no fim ele chegar lá e ter acontecido isso daí, que é o quê? Que ele viu que não era verdade, que foi toda uma história que a mente dele inventou para o lado negativo, tá? Então, o que é importante a gente tá vendo muito de olho, ficando muito de olho nesses pensamentos, né, negativos que podem estar assaltando, né, a nossa mente. O que é isso assaltando? Podem estar vindo de repente, a gente acha às vezes que é de repente, mas eles estão vindo de pouquinho, do nada eles pegam e tomam conta da nossa mente, né? Então tem que prestar muita atenção nesses pensamentos negativos. E o que ele podia estar fazendo? Na época eu acho que não falou isso. Não, acho que não. A gente foi por outras vertentes. Mas assim, se aconteceu alguma coisa parecida com você ou com outra pessoa, o que a pessoa podia fazer? Ela podia verificar, usando esse exemplo aqui agora, tá? Ela podia verificar se realmente aquilo lá era verdade, né? Ela podia estar mudando de foco, ela podia estar pensando em outra coisa. Então ela podia ter outras atitudes com esse pensamento, ela ter uma atitude positiva, realista, para estar enfrentando esse pensamento de frente. Ela podia mudar de foco, ela podia pensar de outra maneira, porque realmente ele não sabia o que podia estar acontecendo com ela, né? Ele não sabia o que tinha acontecido com o celular dela. Tudo isso foi uma dedução, que essa dedução chegou num nível que nem era verdade. Então ele se preocupou muito por uma coisa que nem era verdade. Podia ser verdade, mas por fim nem era, né? Então, e quantas vezes a gente também pode passar na nossa vida que a gente está pensando em algumas coisas, né, que por fim a gente vê que nem é verdade, né? Vamos dar outro exemplo. Vamos colocar um outro exemplo também de uma pessoa assim que está desconfiada, sei lá, que o marido ou a mulher está traindo, está enganando ela. Aí a pessoa vai, fala que fez hora extra no serviço, ou realmente estava no bar com os amigos, né? E daí demorou um pouquinho para voltar para casa. E vamos supor que essa história esse fato seja real, né? E ela voltou para casa e a pessoa ficou pensando em mil e uma coisa. Às vezes o celular da pessoa desligou, ela não viu, né? E a pessoa ficou sofrendo por antecedência, por causa que ela ficou alimentando esses pensamentos negativos. Então, para vocês verem, eu estou contando todas essas histórias porque são histórias que podem normalmente acontecer. Não é nada, uma história mirabolante, não. Pode até ter acontecido aí com você, né? E já aconteceu comigo também. Antes eu dava muita bola para pensamento negativo, hoje em dia nem mais, não mais, quer dizer.
E é isso que acontece, a gente vai dando bola para ele, como todo sintoma da ansiedade acontece isso. Quanto mais a gente dá trela para eles, mais a gente dá bola, mais eles crescem. É tipo se fosse um efeito bola de neve mesmo, tá? Então a gente tem que retirar cada vez mais essa força desses sintomas, tá? Eu tenho até outro exemplo de uma paciente minha, que é atual, que o pai dela era usuário de crack, né? E, por fim, ele faz tempo que ele é usuário, né? E faz tempo que aconteceu isso daí com ela. E ela sempre teve um hábito, assim, de estar pensando, de estar por perto, e porque às vezes vinha alguns pensamentos, ela nem sabe, eu acho que por quê, não veio na mente dela. Talvez ela aprendeu a pensar desse jeito quando a gente não presta atenção, esses pensamentos negativos podem se formar normalmente, tá, gente? Não é culpa de ninguém. Às vezes a gente pode aprender com a família, a gente pode aprender no círculo que a gente está de amigos, ou a gente pode aprender sozinho. Isso daí não tem uma fonte única para a gente estar aprendendo. O importante é a gente saber que a gente está tendo isso, que aquilo está prejudicando, tá? Normalmente, falando de novo, pensamentos negativos podem conviver com a gente normalmente, mas o ruim é quando ele está travando a gente, quando ele está fazendo algum mal. Voltando para a história. Essa paciente tem hoje em dia também ele não é mais, né? Ela tinha, quando o pai dela era usuário de crack, ela ficava muito preocupada, ela ficava pensando que ela podia chegar em casa, ter vendido todas as coisas da casa dela, ter agredido a mãe dela, e esses pensamentos preocupavam muito ela, né? E ela ficava muito remoendo isso. E daí, por fim, isso nunca realmente aconteceu, né? Às vezes, pelo relato dela, acho que não chegou nem perto disso acontecer. Mas mesmo assim, era um pensamento negativo, baseado na imaginação, tá? Não que não pudesse acontecer, mas por fim nunca aconteceu. E então, o que a gente trabalhou daí, né? A gente trabalhou o seguinte, eu pedi para ela para estar pensando assim, quando esses pensamentos viessem para a mente dela, para a cabeça dela, ela está rebatendo com esses pensamentos realistas, positivos, que a gente acabou de falar. Ela está dizendo assim, olha, realmente, meu pai é usuário, tudo, pode acontecer alguma coisa, tá? Mas nunca aconteceu. Isso daqui foi a minha imaginação, foi fértil, pode estar acontecendo, eu não posso descartar a possibilidade, tá? Mas realmente isso daí não é algo para eu estar me preocupando durante o dia, porque se acontecer alguma coisa ou não também, na hora eu não vou ficar sabendo, né? Só vou ficar sabendo depois. Então é uma coisa que eu devo me preocupar depois, né? Se eu realmente ver o que aconteceu, se eu realmente souber o que aconteceu, aí sim eu posso estar me preocupando. Porque senão não tem sentido eu me preocupar antes, tá? Então foi mais ou menos isso que a gente trabalhou, tá? Eu não sei realmente como que ela... Porque é algo individual, né? A gente tem que fazer o que dá sentido pra gente. Então, ela foi trabalhando isso e esses pensamentos foram cada vez... como fala? Cada vez incomodando menos ela. E isso daí, ela foi treinando, tá? Não foi fácil, foi algo bem persistente, tudo. Mas ela foi ficando cada vez melhor nisso e, por fim, esse pensamento nem mais ficou incomodando ela durante o dia dela. Isso daí incomodava ela, ficava aquele pensamento remoendo, né, na cabeça dela. E a gente sabe como é difícil, né, um pensamento negativo ficar ali remoendo, ficar ali na orelha, tudo. Então, foi uma coisa que deu muito certo para ela e você também pode tentar. Quem sabe que não dá muito certo para você também, tá bom? Ô mãe, pega um pouco mais de água para mim, por favor. Ó, mas daí a pessoa pode estar pensando de algumas outras maneiras, né? Nossa, Murilo, mas eu não consigo pensar desse jeito, né? Eu só penso assim, né? Eu não consigo controlar essa situação. Então, pode ser que
por várias coisas. Pode ser que você nunca prestou atenção nisso daí, pode ser falta de treino, que você não esteja treinando para mudar isso daí, pode ser que você não esteja nem percebendo que você tem pensamentos assim, dessa maneira. Mas agora é a oportunidade de você olhar para você e ver que esses pensamentos estão realmente atrapalhando. Obrigado. Realmente atrapalhando você. Então, já é parte agora de você, primeiramente, estar reconhecendo esses tipos de pensamentos, tá vendo como que eles estão diminuindo assim você, diminuindo tendo várias negatividades, né, na sua vida, tendo algo fazendo com que você se prive de muita coisa. E a primeira coisa que você deve fazer é já identificando. Se você identificar, já está ótimo daí. Mas daí depois que você identifica, daí tem outros passos, que é enfrentar o pensamento, ver quais são eles e tudo que a gente falou aqui, tá bom? As pessoas também podem pensar, mas Murilo, esse é o meu jeito de pensar, eu sempre fui pessimista, né? E para mim é muito difícil daí. Pode ser que algumas tenham uma tendência para ser mais otimistas, outras têm tendência para ser mais pessimistas, tipo pé no chão, né? Então a gente tem que trabalhar também isso daí. Não que a pessoa precise ser 100% otimista, 100% que tudo vai dar certo, né? Mas a pessoa tem que ver até na onde esse pessimismo dela está levando ela. Esse pessimismo dela é um pé no chão ou esse pessimismo dela passa a ser algo mais que pé no chão, algo meio que irreal, algo que realmente outras pessoas de outra percepção podem estar vendo que aquilo lá vai dar certo, mas você tá com todas as fichas que aquilo lá vai dar errado, né? Tem também aquele sentimento de incapacidade da pessoa, né? Que acha que não vai dar certo, que ela não é capaz. Esse daí já é mais voltado para a autoestima, né? Mas também pode entrar nessa percepção aqui de pensamento, tá? Então a pessoa tem que estar vendo tudo isso daí. Por que ela é tão pessimista assim? Ela aprendeu a pensar desse jeito? Ela treina a pensar de outro jeito? Tá automático ela pensar assim? Então tem que ver tudo isso também, tá? A pessoa pode pensar que sim também, não tem como eu pensar positivo, já que tudo dá errado para mim. A gente tem que tomar cuidado com essa palavra tudo dá errado, né? O que é um tudo? Tudo dá errado para você? Né? Em todas as partes da vida dá errado? Porque a pessoa pode ser assim, a pessoa pode não ter, não ser muito bem na parte amorosa dela, mas na parte financeira ela tá bem. Ou ao contrário também, não ser muito bem na parte financeira, mas amorosa ela tá bem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse conceito do tudo. Esse tudo pode levar a gente ter um pensamento pessimista também. Então a gente tem que parar e pensar, não é tudo que dá errado para mim. Algumas coisas dão errado. Quais são essas coisas? Aí a pessoa pensa, é essa área, é essa. E quais que estão dando certo? Essa. É importante também ver quais partes estão dando certo na nossa vida, para a gente não desanimar e ficar rotulando isso daí como tudo. Porque, como eu disse para vocês, tudo é algo bem extenso, bem amplo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa palavra tudo também. A gente generaliza muito com essa palavra, tá? Então a gente tem que o que a gente pode estar às vezes fazendo de errado para dar mais vazão para esses pensamentos. A gente olha para esses pensamentos e acredita nele fielmente, que aquilo lá é verdade. A gente não reflete sobre aquilo, a gente não pensa daquilo sobre outro ponto de vista, sobre outra maneira. A gente pega e fala, não, é isso mesmo, bate o pé e fala que tá certo aquilo lá, mas na verdade está errado. Isso daí a pessoa vai se prejudicando de uma maneira bem pesada, bem profunda, né? Então, a falta de reflexão também sobre esses pensamentos pode anular bastante a pessoa, pode estar danificando também muito a saúde mental dela e, como eu disse, pode estar privando ela de muita coisa, até de uma qualidade de vida melhor, só porque ela acredita fielmente naqueles pensamentos como se fosse uma religião para ela mesma, né? Então,
A gente tem que aprender também a questionar nossa mente, a rebater alguns pensamentos, a verificar se eles são errados, a ver as nossas atitudes também diante desses pensamentos, tá bom? Então, e uma maneira, como eu disse, bem eficaz para vocês de estarem enfrentando esse tipo de pensamento é estar enfrentando eles de uma maneira realista, né? Do modo assim real, né? Nada um modo fantasioso, um modo positivo realista, né? Tá? Então eu vou passar um passo aqui para vocês rapidinho para você identificar como você pode estar fazendo isso, tá? Primeiro, você identifica o pensamento que te atrapalha muito, tá? Vamos supor aqui um exemplo. Vou pensar aqui em eu não tiro CNH, né? Porque eu não sei dirigir, eu sou muito nervoso e eu vou repetir na prova, né? Isso daí é um pensamento negativo da pessoa. Então, ela já tem que ver se ele realmente pode acontecer e o que está aumentando ele. Ela tem que pensar, por que eu acho isso? Por que eu vou repetir? Muita gente que é nervoso e tem ansiedade um pouco alterada já passou. No dia eu posso ficar ansioso porque é uma situação real, então realmente eu posso ficar assim. Se acontecer alguma coisa, eu faço algumas aulas extras, pergunto para o meu instrutor se eu estou bem, né? Eu posso tomar alguns chás calmantes no dia para estar mais à vontade comigo. E então isso daí é uma coisa muito ilusória que eu estou pensando, né? Pode dar errado? Pode, mas pode dar muito certo também. Eu estou indo em todas as aulas, se você tiver mesmo, tá? Eu estou praticando, eu estou vendo com o meu instrutor se eu estou indo bem ou ruim. Ele falou que eu estou bem. A porcentagem de passam os alunos é alta, se for mesmo alta da autoescola que você está indo, tá? É alta. O meu instrutor, ele vê o jeito que eu dirijo, eu gosto dele, me sinto à vontade. Então eu tenho tudo para me sair bem, sim. E se eu repetir por uma vez é normal, porque é uma primeira vez. Mas eu vou tentar não repetir, eu vou fazer o melhor possível para mim. E eu vou com esse pensamento que tudo vai dar certo, porque eu estou fazendo tudo certo, tá? Então é isso, dessa maneira que você pode estar pensando. De novo, só dei um exemplo aqui para você de como você pode estar pensando, tá? Você tem que pensar de uma maneira que faça muito sentido para você, que você se sinta muito confortável, tá bom? Se você acha que seja real, seja eficaz para você, aí você pensa de uma maneira para você fazer isso, tá? Agora vamos aqui para a revisão, tá, gente? Do que a gente aprendeu tudo isso hoje. Vamos lá. A gente aprendeu hoje que os pensamentos negativos eles servem para nos proteger, por mais estranho que isso possa soar, né? Eles protegem a gente de uma maneira assim, para a gente não ficar se arriscando em coisas que normalmente eles poderiam não atrapalhar. Por exemplo, pular sem paraquedas, andar em fio de um poste para o outro. Se não existissem pensamentos negativos, isso daí a pessoa poderia estar fazendo isso e todo mundo está morrendo também, né? Então, ele serve para isso até certo ponto, mas ele em excesso, como a gente disse, pode paralisar a pessoa. A pessoa não ir atrás dos sonhos dela porque acha que vai dar tudo errado. Isso daí criar uma camada de super proteção para ela, tá? E a ansiedade, num caso aumentado, num caso muito alterado, pode estar fazendo isso sim, tá bom? Então a pessoa normalmente também, isso é um sintoma bem comum da ansiedade, a pessoa que está com ansiedade um pouco alterada, um pouco aumentada, ela pode sentir isso normalmente, tá? Vamos ver aqui. E esses pensamentos negativos normalmente vão no futuro para a pessoa, né? Um futuro próximo, um futuro mais distante. Normalmente eles aparecem
nesse tipo de tempo assim, tá? Vamos lá. A gente falou assim que não é algo imutável, né? A pessoa pode aprender outra maneira de estar pensando, né? Não que os pensamentos negativos irão se extinguir, eles irão acabar para sempre, mas ela pode reaprender sobre eles com hábitos, né? Pensando de uma outra maneira, pensando de uma outra perspectiva, para eles estarem diminuindo até um mínimo que eles não, se eles só passem pela mente e não travem mais a pessoa, né? Para superar esses sintomas, a gente falou que seria bom a pessoa estar pensando de uma maneira realista, positiva. O que é isso, realista, positiva? A pessoa está pensando de uma maneira que é positiva, para levar ela para um lado que pode acontecer também coisa boa, né? Que não é tudo ruim, não é tudo catastrófico, e realista, aquilo lá tem que ser real para ela, não pode ser uma coisa fantasiosa, porque tende a ser não eficaz para ela, tá? Vamos lá. Então, ela é uma maneira muito eficaz dela estar enfrentando esses pensamentos negativos. Ela combater ela com esses tipos de pensamentos, né, positivos e realistas, para estarem fazendo com que ela combate esses pensamentos e esteja cada vez diminuindo mais esses pensamentos negativos. Então tá bom, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Tchau e até mais.